Bom dia, pessoas! Hoje o vídeo é sobre a promessa, que é o mesmo que dizer juramento. Esta é sobre a de casamento. Promessa de casamento. O ordenamento jurídico português dá relevância jurídica ao compromisso dos que prometem casar entre si. Acolhe legalmente, na sua natureza, esta contratual. Acolhe-o, mas dá-lhe liberdade. Não lhe impõe forma. O contrato de promessa de casamento classifica-se como um negócio jurídico bilateral, com princípio de liberdade de forma. Quanto à bilateralidade, não poderia ser de outra maneira, uma vez que geraria um desnível na relação entre as partes que se juram igualmente. Todos sabemos que as palavras, em conjunto com as ações harmoniosas na matéria que rege os sentimentos, são elevadas à redação. Pela promessa de casamento, ambos os contraentes, que é como quem diz nesta matéria, ambos os enamorados, enquanto prometentes enlaçados, vinculam-se à celebração futura do contrato de casamento, do matrimónio, independentemente da opção que os enlaçados escolherem de ser os fios fortes e inquebráveis, que é como quem diz, independentemente de se casarem pelo civil ou pela religião que lhes faça sentido. Este contrato, por ser de natureza pessoal, o incumprimento contratual do juramento não leva à execução específica. Como é compreensível, não se impõe e muito menos se obriga forçosamente alguém a entrelaçar fios com quem não se quer, seja qual for o motivo invocado. A lei delimita, assim, a eficácia deste negócio jurídico. Mas é fundamental não esquecer quando duas pessoas decidem jurar-se mutuamente e reforçar por escrito esse juramento, já o vínculo entre ambas tem que estar estabelecido. Já os valores pelos quais se regem têm que coincidir. Pressupõe-se que o fator de tempo para se conhecerem já foi o suficiente para darem o passo seguinte na relação que está em permanente construção. Pressupõe-se que a maturidade, aliada à responsabilidade, também são características das duas pessoas que se prometem uma à outra. A boa-fé, princípio geral nas relações contratuais, não pode ficar esquecida. A boa-fé é o mesmo que dizer que ambas as pessoas, quando estabelecem uma relação, aqui também negocial, têm que estar livres de interesses extras, àqueles que se prendem com a negociação contratual. Têm que estar exclusivamente e genuinamente vinculados às palavras ditas e escritas. Implica no juramento da promessa de casamento o dever de conduta, por exemplo, de respeito, fidelidade, lealdade. Assume-se assim que quando duas pessoas se aproximam da promessa de casamento, todos estes indicadores que mencionei são uma certeza para ambas. Pessoalmente, e é verdade que acredito, que os iguais se completam e não que os opostos se atraem. O psicólogo Eduardo Sá, no seu livro Quem Nunca Morreu de Amor, mostrei este livro no vídeo onde falei da importância da comunicação assertiva. Diz que a ligação dá-se com a identificação e são as experiências recíprocas de identificação que fundam a vinculação, consequência da forma que duas pessoas se despem por dentro, uma para a outra. E diz ainda que também é a capacidade de sonhar acordado, a dois. Sonhar acordado a dois está no singular. Que bonito! Corroboro com esta afirmação. Diz ainda que só quando nos despimos por dentro, de forma recíproca, e sonhamos acordados a dois, nos tornamos transparentes e somos capazes de gestos espontâneos, estabelecendo-se assim a confiança básica. Mas será que existe necessidade da promessa de casamento ser classificada como um negócio jurídico? Há quem questione a qualificação legal da promessa de casamento como contrato. É o caso de Ana Prata, que diz:
que, considerando a incompatibilidade da vinculação preliminar com as características de genuinidade, atualidade e liberdade de vontade que o consentimento matrimonial deve revestir, entende que a figura prevista da ineficácia da promessa não merece a qualificação de contrato e que, de qualquer modo, a sua atipicidade prejudicará a sua recondução à entidade contratual prevista no artigo 410 do Código Civil Português, que caracteriza o instituto dos contratos de promessa. A promessa de casamento constitui um negócio consensual, a que se aplica o princípio da liberdade de forma. A vontade negocial pode ser exteriorizada por qualquer meio, nomeadamente através de comportamentos concludentes, que se conclui que dos atos vistos, testemunhados, a intenção das duas pessoas, como socialmente típicos tradutores da assunção do compromisso em questão, pode apresentar-se os da celebração de uma festa de noivado ou da troca de objetos reveladoras da intenção de casar ou da adoção de comportamentos tradutores da assunção do projeto de vida matrimonial. Quem é que concorda com este ponto de vista? Mas como os acasos acontecem, no caso de o casamento deixar de celebrar-se por incapacidade, verificando-se um impedimento matrimonial, falei deles aqui no nosso canal, no vídeo que tem o título de Convenções Antinupciais, o processo preliminar de casamento e o regime de bens supletivo. Ou se o casamento não for celebrado por retratação, que é o mesmo que dizer quando alguém volta com a palavra atrás, nestas situações, cada uma das pessoas é obrigada a restituir os donativos que o outro ou terceiro lhe tenha feito em virtude da promessa e na expectativa do casamento. A obrigação de restituir abrange as cartas e retratos pessoais da outra pessoa, mas não as coisas que hajam sido consumidas antes da retratação ou da verificação da incapacidade. Não podemos esquecer a época digital que vivemos. Assim, a norma jurídica abarca também outros objetos de natureza digital, ou que estejam em suporte eletrónico, escritos ou em imagens, por exemplo, fotografias, vídeos, documentos escritos digitalmente. A proteção de direitos de personalidade, um dos nossos fundamentais da Constituição da República Portuguesa, releva-se aqui de tamanha importância. Revela-se aqui tamanha importância. A restituição deve ser feita na íntegra, o objeto ou a espécie. Se não for possível restituir o objeto ou a espécie, tal como foi dada, deverá ser restituído o seu valor. Numa situação de perda ou deteriorização, deverá ser averiguada a culpa. Situação diferente é quando, por motivo de morte de uma das pessoas, o casamento não se realiza. Nessa situação trágica, a norma jurídica diz que a pessoa sobreviva pode conservar os donativos da outra pessoa, mas nesse caso perderá o direito de exigir os que por sua parte lhe tenha feito. Os donativos são aqueles objetos, valores monetários ou outros que foram feitos em virtude da promessa e na expectativa do casamento. Percebe-se assim o equilíbrio jurídico da norma quando diz que a pessoa sobreviva pode conservar os donativos da outra pessoa, mas neste caso perderá o direito de exigir os que por sua parte lhe tenha feito. A balança com pratos equilibrados. Pode ainda ficar com a correspondência e os retratos pessoais do seu enamorado que faleceu e exigir a restituição dos que este haja recebido da sua parte aos herdeiros. No entanto, a lei é silenciosa quanto aos donativos que tenham sido feitos por terceiras pessoas quando um dos enamorados faleceu. Talvez por parecer claro que, dada a tragédia que tem como consequência a não celebração do matrimónio e também os pressupostos que aproximaram as duas pessoas à promessa de casamento, os tais indicadores, que se convertem em certeza,
que falei anteriormente, onde a boa-fé está entranhada, a restituição dos donativos a terceiros é a única interpretação jurídica. A lei é equilíbrio e justiça. Não fosse o seu símbolo a balança com pratos nivelados. Tudo o que não seja interpretado com este sentido de balança com pratos nivelados não pode ser denominado jurídico. Também no contrato de promessa de casamento, a lei delimita o objeto da obrigação de indemnizar. Se algum dos contraentes romper a promessa sem apresentar um justo motivo, ou por culpa sua, der lugar a que o outro se retrate, deve indemnizar a outra pessoa, bem como os pais deste ou terceiros que tenham agido em nome dos pais. Indemnizar quer das despesas feitas, quer das obrigações contraídas na previsão do casamento. Igual indemnização é devida quando o casamento não se realize por motivo de incapacidade, impedimento matrimonial de uma das pessoas, se a própria pessoa ou os seus representantes houverem procedido com dolo. Dolo significa que a pessoa procede com culpa. A indemnização é fixada segundo o prudente arbítrio do tribunal, devendo atender-se no seu cálculo não só à medida em que as despesas e obrigações se mostrem razoáveis perante as circunstâncias do caso e a condição dos contraentes, mas também às vantagens que, independentemente do casamento, umas e outras possam ainda proporcionar. Isto quer dizer que as situações em que existe a obrigação de pagar uma indemnização pressupõe a prática de um ato ilícito e culposo por uma das pessoas. Uma vez que há responsabilidade contratual, em virtude de uma das pessoas ter incumprido os deveres que decorrem da celebração da promessa de casamento, também há lugar ao pagamento de indemnização quando o casamento não se celebre por causa da incapacidade matrimonial de uma das pessoas e a própria pessoa ou os seus representantes tenham usado artifícios dirigidos ao encobrimento da existência, quanto à própria pessoa, de um dos impedimentos matrimoniais. Há aqui um comportamento censurável para esconder a incapacidade que impossibilita a celebração válida do contrato prometido. Nesta situação, verifica-se uma hipótese de responsabilidade pré-contratual, uma vez que a incapacidade matrimonial leva ao impedimento da celebração da promessa de casamento, em virtude do princípio da equiparação, determinando consequentemente a nulidade da promessa. Contudo, é necessário verificar se existe um motivo justo para uma das pessoas não avançar com o juramento do prometido. A existência de um justo motivo excluirá a ilicitude do comportamento unilateral de retratação de uma das partes. Se a pessoa que volta com a palavra atrás se justifica com um motivo justo, não há lugar à indemnização. Há um justo motivo quando, posteriormente à promessa, ocorra ou seja conhecido um facto, seja pura circunstância fortuita ou imputável a terceiro, seja facto censurável que, à luz das concepções dominantes no contexto social das duas pessoas, torne inexigível a uma delas a celebração do contrato de casamento. Trata-se de um conceito indeterminado, que cumpre preencher casuisticamente. Isto quer dizer que cada caso é um caso. Cada situação é única, apesar das suas semelhanças. As pessoas são seres únicos. Claro está que, quando a culpa é da outra pessoa, a parte contrária não apresenta responsabilidade, logo está isenta de qualquer obrigação. Quando existe culpa, cabe àquele que incumpriu a obrigação de casar, de mostrar a verificação de um justo motivo que torne inexigível o cumprimento das obrigações. O direito de crédito à indemnização será titulado pela pessoa fiel, pelos seus pais ou por outras pessoas que realizaram as despesas ou assumiram obrigações. São considerados os valores correspondentes às despesas feitas e às obrigações contraídas na previsão do casamento. Podem ainda ser considerados os danos emergentes, que casuisticamente se associem à celebração da promessa de casamento.
O direito de exigir a restituição dos donativos ou a indemnização caduca no prazo de 1 ano, contado da data do rompimento da promessa ou da morte da pessoa. Também por isto, que é um facto, é que a união de facto pelo casamento entre duas pessoas deve ser um ato muito refletido e ponderado. A impulsividade não deve ter lugar. As duas pessoas devem passar antes pelas fases da amizade, da paixão, do namoro, do amor, permitindo-se tempo de se conhecerem para se respeitarem mutuamente e saberem as necessidades, os limites uma da outra, os valores pelos quais se regem, as suas características, hábitos diários, aquelas pequenas coisas peculiares e particulares que individualiza cada pessoa. Assim, finalizo mais um vídeo. Vou deixar na descrição as referências que tive para a construção do vídeo. As notas do Código Civil Português Anotado 2017 estão sempre presentes nos vídeos. E vou deixar, como já é um bom hábito, um link de uma música que nos mostra a magia de estar nabulado, bem colado, sentir batimento de bom coração. Música de Mica Mendes, que eu gosto muito. Desejo a todos um domingo muito suave. Um beijinho a todos. Até ao próximo vídeo.